Fofoca, notícia, um respiro no seu dia. Mesa para dois. Meio-dia, 20 minutos. Você sintonizado na Rádio Nova Brasil FM. E se você tem aí filho na época de fazer Enem na família, você deve ter sentido que tem mudanças de comportamento, mudanças no esquema da prova. E é sobre isso que a gente conversa hoje aqui na nossa coluna de educação. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Boa tarde, Bia Albuquerque. Oi, Babi, boa tarde para todo mundo. Então, movimentou aí o país todo, né? As provas do Enem que foram semana passada e na semana retrasada. E um dos temas que chamou muita atenção foi o tema da redação. Sempre é, né? É. A gente fez até um bolão lá em casa para saber quem ia acertar. E engraçado que Alguém? a Nina acertou. Olha. Claro que não assim, sim, a detalhadamente, pergunta... mas ela falou, mãe, eu acho que vai ser alguma coisa sobre a terceira idade. E foi justamente sobre o envelhecimento da população, as perspectivas sociais do envelhecimento da população brasileira. E isso mostra, eu queria trazer hoje, que a gente precisa dar uma educação mais integral para os nossos filhos mesmo, sabe? Sair um pouco daquela coisa da decoreba, das fórmulas, é claro que isso é necessário, e, infelizmente o nosso sistema de avaliação ainda busca um pouco isso, mas isso vem mudando ao longo dos anos. Eu faço uma comparação do vestibular que eu fiz, né, em 1998, do vestibular que a minha filha está fazendo. Ela fez o Enem como treineira, né? Para conseguir ir pegando a manha e tal. E aí, eu olhei a prova, ela levou o caderno de provas. Principalmente o primeiro dia de prova, que são as áreas de humanas. Cara, é uma coisa impressionante. É praticamente interpretativo. Você tem que entender o que está acontecendo no país, entender o que está acontecendo no mundo, saber quais são o que tem de novo para você conseguir responder a prova. Então, se você tiver um senso crítico, se você for uma pessoa que lê, que se interessa pelas notícias, e aí a gente fala um pouco de COP30, teve um pouco de tudo ali. Então, dentro de casa, né, o que a gente pode fazer para os nossos filhos terem esse olhar? Discutir com eles o que está acontecendo no mundo. E aí isso vale não só para quem está ali no ensino médio, não. Você pega os pequenininhos, a gente discutir as coisas que acontecem também traz informação, traz segurança para eles. Então, obviamente, dentro da linguagem que eles têm. Então, você tem um pequenininho, acontece alguma coisa de segurança, e você conta aquela história de uma maneira mais lúdica, e aí você traz uma informação para ele. E aí, quando a gente fala dos mais velhos, fala o que é a COP30, sobre guerra, sobre os índices que a gente tem aí de envelhecimento da população, que foi o tema do Enem, sobre sustentabilidade da Previdência, enfim, a gente conversar sobre isso e aí trazer as situações que a gente tem na nossa vida, na nossa família. Então, a minha mãe, por exemplo, agora teve um câncer. E aí ela conseguiu um benefício do INSS pelo fato de ter tido um câncer. E aí o Diego me perguntou, mas como é que funciona? Aí você vai lá e explica, né, o que a gente tem que fazer, tem que contribuir. Isso tudo vai trazendo um senso crítico. E o mais importante de tudo é a leitura, né? Uhum. Não tem para onde fugir. E, infelizmente, é uma coisa que vem se perdendo um pouco por conta de internet. Eu me vejo muitas vezes... Eu também. Incomodada com coisas mais longas, que me dão... Nossa, mas que negócio longo, que negócio trabalhoso, porque a gente vai acostumando o nosso cérebro. Então, a gente tem que dar aí uns passinhos para trás para a gente entender que, por mais que a internet esteja aí, você vê que a forma de avaliação tem sido diferente. Ela tem tido um olhar mais amplo da educação. Então, isso é um ponto principal. E aí, quando a gente pensa na escola, né? Como que a escola pode? Ela tem que seguir um currículo, obrigatoriamente. Do MEC lá, que o MEC tá mandando. Isso, aquele conteúdo exatamente. tem que ser dado. O MEC você precisa atender aqueles requisitos do MEC. Mas você pode criar maneiras de passar também esse conteúdo e levar coisas de fora, diferentes. Por exemplo, tem muitas Olimpíadas de conhecimento, de matemática, de robótica, de astronomia. Agora teve uma de raciocínio lógico. Isso tudo traz um senso crítico para as crianças. Esses dias a Maitê fez um de xadrez,
um campeonato de xadrez. Aí o campeonato de xadrez ensina estratégia, ensina você a aprender regras, a ganhar, a perder, a competir. E ela ganhou, ficou em segundo lugar. Então, a gente olhar para as escolas e ver se aquela escola sai daquela coisa muito tradicional da forma de ensinar, porque precisa ser uma coisa mais ampla. E aí, assim, não tem como. Quando você olha os resultados das escolas, nem tudo é isso, mas se você olha ranquear as escolas pela eficiência dos resultados, não tem como você, que não tem um olhar amplo, que não teve uma formação bacana, ir bem numa prova como essa. Não é mais aquela coisa de decorar e se der qualquer coisa você chuta. Não. Então, tem aquele critério de anular, que não é exatamente 1 para 1, né? Um errado anula uma certa, mas tem um critério também para você não chutar. E isso beneficia quem sabe, né? Beneficia quem estudou e quem tá. Então, tem que ter esse olhar. A gente precisa trazer os nossos filhos para esse senso crítico. E quando você pensa na escola, olhar os números de uma escola. Se você olha o ranking, teve um aluno que tirou até, a gente estava brincando, 980. Ah, mas não foi nota 1000 no Enem. Mas você pegar, né, 1000 pontos e fazer 980 de uma prova enorme, que são 2 dias. A minha filha chegou super cansada e tudo. E ela fez o Enem como treineira. Ela está no 2º ano, ou seja, tinha conteúdos que ela não sabia. E na primeira... Que ela não sabia, não, que ela não tinha sido exposta ao conteúdo ainda, né? Nem viu ainda. Exatamente. E na primeira prova, que ela saiu com o caderno, ela acertou quase 70% da prova. Uau! Então, você pensa, não estudou, né? Ela foi do jeito que ela estava, pra gente poder medir realmente como que ela né, tava ali se sentindo e tal. Não chutou pra não anular e tudo mais. Então, ela deixou algumas questões em branco e aceitou quase 70% da prova. Então, a gente precisa saber que a forma como a escola passa o conteúdo também, não é só o conteúdo, não é apenas o que ela passa. E a Marina falou para mim, falou, mãe, a gente tinha feito durante o ano uma redação com um tema muito parecido. Olha. Porque aí você tem um corpo docente que também está ligado no rolê, entendeu? Que sabe o que está acontecendo, que está dentro dos grupos de estudo e entende o que é que pode cair, o que não pode. Isso faz muita diferença, né? Da gente conseguir trazer essa capacitação do corpo docente e trazer para a vivência da criança e do adolescente ali, ao longo do ano, temas e situações que podem cair. Você lembra, né? Na nossa época era o enunciado de uma linha. Hoje em dia você pega um enunciado ali, 5, 6 linhas. Nossa, contextualizando, isso. Entendendo, municiando, para onde a gente quer que vai, que entenda isso, o que a gente quer para Exato, e que o aluno tenha uma formação mais ampla e que, no momento que ele consegue interpretar porque isso faz muita diferença no mercado de trabalho. Se você parar para pensar, muito mais do que você decorar uma fórmula, se você for entrar numa faculdade para se tornar um advogado, um médico, um jornalista, enfim, se você conseguir entender o que querem de você, é muito melhor do que se você tiver uma técnica muito apurada. Então, se você conseguir entender, ter uma interlocução boa com as pessoas, isso faz muita diferença. É a mesma coisa de você ler um enunciado e saber o que aquela pergunta, o que aquela questão está te pedindo, o que ela está te indagando. E aí você lê aquilo ali, e aí você vê como que a atenção faz a diferença. Ela falou, mãe, eu acabei lendo muito rápido e me confundi. Então, é isso. Atenção, o foco, a preparação e entender que a forma de avaliação, que bom, né? A forma de avaliação do conteúdo e do conhecimento dos nossos jovens está mudando, trazendo um pouquinho esse senso crítico. Amém. Muito obrigada, Bia. Nada, Bárbara. Gente, beijo. Até semana que vem. Bom restinho de semana e bom feriado. Mesa para 2. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Um respiro no seu dia. Mesa para 2.